Bom dia, irmãos. Graça e paz. O meu devocional desta manhã se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 7, que diz o seguinte: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O profeta Elias anuncia a Acabe que virá uma seca e, consequentemente, uma grande fome para Israel como forma de punição por sua idolatria. Durante esse tempo, Elias é maravilhosamente preservado por Deus. Primeiro, no riacho de Querite, que é o caso do texto que acabamos de ler. Depois, com uma viúva em Sarepta, cujo filho falecido revive. E então, depois dessas duas cenas, vem aquela cena que todos nós conhecemos, em que Elias, que Deus, por meio de Elias, humilha os profetas de Baal e o seu nome é glorificado diante do povo de Israel. Esse texto me faz refletir sobre a provisão de Deus para o seu povo. É interessante notarmos que Deus manda Elias retirar-se para um lugar após a sua mensagem para Acabe, com a promessa de que ele, o Senhor, iria lhe sustentar. Imagine só nós nessa situação. Deus fala: vá para tal lugar que eu vou te sustentar. Qual seria a nossa expectativa para esse sustento de Deus? O que você esperaria? Talvez poderíamos esperar que nesse lugar, provavelmente deserto, haveria uma casa que, que teriam pessoas hospitaleiras que iriam nos convidar para ficar nesse lugar, teríamos um quarto e poderíamos nos alimentar durante esse tempo nessa casa. Não foi o caso de Elias aqui. E Deus deixa isso explicadinho quando ele diz como ele vai sustentar Elias nesse lugar. Vá para lá, eu ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Qual seria a nossa reação ao ouvir essa palavra? De que os corvos iriam nos sustentar. A de Elias foi ir e obedecer, confiar na provisão do Senhor, como podemos ler nos versos 5a e no verso 6. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Verso 6. Os corvos lhe traziam pão pela manhã, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Elias foi, ele obedeceu ao Senhor, ele confiou no nosso Senhor, Deus cuidou dele, sustentou-lhe por meio de alimentos trazidos pelos corvos. E quando eu leio isso, eu fico imaginando de onde veio essa carne que os corvos trouxeram. Era uma carne já assada, pronta, bonitinha, ou era uma carne crua de um animal morto encontrado no meio da natureza? Não sabemos, o texto não nos dá detalhe quanto a isso. Alguns dizem que provavelmente essas carnes eram de animais encontrados mortos pelos corvos, que foram essas carnes que foram rasgadas com os bicos dos corvos desse animal morto e levada até Elias. Carne crua e talvez não tão bonita como carne crua e talvez não tão bonitinha, cortadinha como nós encontramos nos supermercados ou no açougue. Outros acham que essas carnes vieram foram trazidas pelos corvos talvez da cozinha de Acabe, que provavelmente seria uma carne melhor do que as de animais encontrados mortos na natureza.
Se foi uma carne bonita da cozinha de Acabe, ou pedaços de carne de animais mortos trazidos pelos corvos, as duas opções não eram nada fáceis para Elias, pois eram carne trazidas por aves carniceiras, por aves consideradas imundas, impuras. Isso não era fácil para ele se alimentar. O fato é que Elias recebia esses alimentos dos corvos 2 vezes por dia. Ele as comeu, pois naquela situação era necessário fazer isso por causa da sua sobrevivência. Ele foi sustentado por Deus dessa forma. Ele sobreviveu e foi um canal de bênção para uma viúva e seu filho, que foi ressuscitado pelo Senhor através de Elias. Elias sobreviveu com esses alimentos para então glorificar o nome do Senhor diante dos profetas de Baal e do povo de Israel que os seguiam, que está registrado no capítulo 18. A provisão do Senhor, às vezes, não atende às nossas expectativas. A provisão do Senhor, às vezes, não nos dá água na boca, como foi no caso de Elias. Às vezes, não é tão saborosa ao nosso paladar, mas podemos ter certeza que a provisão do Senhor é suficiente para nos sustentar. E o resultado disso será para a glorificação do seu santo nome. Essa provisão milagrosa de Deus para Elias, num cenário onde não daria para sobreviver somente bebendo água de um riacho, onde não havia comida, mostra que Deus é o verdadeiro provedor das necessidades humanas. É Ele que nos sustenta, que nos mantém de pé, supre as nossas necessidades. Mesmo que às vezes as provisões do Senhor não sejam tão agradáveis a nós. Eu poderia ter mais sustento, eu poderia ter mais mantenedores, eu poderia estar numa situação melhor agora, eu poderia ter isso ou aquilo de uma melhor qualidade. Enfim, mesmo que as provisões do Senhor não estejam de acordo com o que achamos que seja o ideal, devemos ser gratos a Ele pela sua provisão, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quais são as lições que devemos aprender, tanto em meio às lutas, como também em meio das suas provisões. A minha oração é que possamos ser mais gratos a Deus, ser sensíveis e perceber o cuidado de Deus na nossa vida. Mesmo que esse cuidado não esteja da maneira que achamos ser a melhor. A minha oração é que possamos aprender a descansar nele, pois ele tem cuidado de nós. Ele continuará cuidando de nós para continuarmos a sua boa obra e assim glorificar o seu santo nome, como assim fez Elias. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.